China do século X, o amor por um tapeceiro hindu arrebata o coração de uma vestal chinesa que foge do templo para desposá-lo. Do entrelaçamento dessas duas almas apaixonadas, nasce uma criança. Um menino, cabelos negros como ébano, pele na cor do cobre claro, olhos aveludados no tom do castanho escuro, iluminados de ternura. O espírito que ali reencarnava trazia gravada na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante, fruto de experiências adquiridas em encarnações anteriores. Foi instrutor em um dos muitos santuários iniciáticos na Índia. Já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Neste poema, há um casal, Rama e Sita, que é símbolo iniciático do princípio masculino e feminino. Unindo-se Rama e Atis, Sita ao inverso, resulta Rama-Atis, como realmente se pronuncia em indo-chinês. Informa Ramatis que, após certa disciplina iniciática a que se submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático nas terras sagradas da Índia, onde os antigos Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita aquelas terras sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Foi adepto da tradição de Rama, naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. O templo por ele fundado foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos. Cada pedra de alvenaria recebeu o toque magnético pessoal dos futuros iniciados. Nesse templo, ele procurou aplicar a seus discípulos os conhecimentos adquiridos em inúmeras vidas anteriores. Alguns deles estão atualmente reencarnados em nosso mundo e já reconheceram o antigo mestre através desse toque misterioso, que não pode ser explicado na linguagem humana. Na Atlântida, foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, e na época era profundamente dedicado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Mer-Nefta, filho de Ramsés, teve novo encontro com Kardec, que era então o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia na figura de conhecido mentor helênico, pregando entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorreria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a consciência do dever, a autorreflexão e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Cuidadosamente observando o deslocamento dos astros, conclui que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações. Ele próprio afirma ser um número sideral. Embora tendo desencarnado ainda moço, Ramatis aliciou 72 discípulos que, no entanto, após o desaparecimento do mestre, não puderam manter-se à altura do padrão iniciático original. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Em meados da década de 50, à exceção de 26 adeptos que estavam no espaço, desencarnados, cooperando nos trabalhos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo,
O restante havia se disseminado pelo nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Destes, 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, e os demais se espalharam pela Europa e principalmente pela Ásia. Em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados emigrarão para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo dos seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. Asseguram-nos alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade, que se encontram reencarnados na Terra, são profundamente devotados a duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Cultuam tanto os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermés, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se também, com profundo respeito, a correntes espiritualistas do Oriente. Alguns mentores espirituais passaram então a atuar no Ocidente, incumbindo-se mesmo da orientação de certos trabalhos espíritas no campo mediúnico, enquanto que outros instrutores ocidentais passaram a atuar na Índia, no Egito, na China e em vários agrupamentos que até agora eram exclusivamente supervisionados pela antiga Fraternidade do Triângulo. Ramatiz se faz ver trajado tal qual um mestre indo-chinês do século X, da seguinte forma um tanto exótica: uma capa de seda branca translúcida aberta nas laterais, na cabeça um turbante que lhe cobre toda a cabeça com uma esmeralda acima da testa, ornamentado por cordões finos e coloridos que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas. Sobre o peito porta uma corrente de pequenos elos dourados, sob o qual pende um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. A sua fisionomia é sempre terna e austera, com traços finos, com olhos ligeiramente repuxados e tez morena. Segundo Ramatiz, seus 18 remanescentes se caracterizam universalistas, antissectários e simpatizantes de todas as correntes filosóficas e religiosas. Um já desencarnou e reencarnou novamente, Atanagildo. Outro, já desencarnado, muito contribuiu para a obra ramatiziana no Brasil, professor Hercílio Maes. Outro é Demétrios, discípulo antigo de Ramatiz, e Dr. Atmos. No templo que Ramatiz fundou na Índia, estes discípulos desenvolveram seus conhecimentos sobre magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radiestesia e assuntos quirológicos aliados à filosofia do duplo etérico. Os mais capacitados lograram êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando os fenômenos de levitação, ubiquidade, vidência, êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando